Olá, pessoal. Bem-vindos ao CONABION, Congresso Nacional de Biotecnologia Online. Quero agradecer à comissão organizadora por este convite para a minha preleção neste evento. Ética Ambiental em Biotecnologia. Meu nome é Carlos Eduardo Fortes Gonzalez e sou da área de estudos socioambientais, como está em tela, Environmental Studies, os estudos ambientais ou socioambientais. Sou biólogo de formação e tenho esse interesse na área de educação ambiental, mais especificamente a educação ambiental. E, nesse contexto, a minha apresentação de hoje, Ética Ambiental em Biotecnologia, é um ramo da educação ambiental, para todos os efeitos. Para eu ter ética ambiental em quaisquer setores das ciências ambientais, dos estudos socioambientais, eu estou trabalhando com educação ambiental. No momento, na minha carreira, eu sou professor visitante sênior da Universidade Federal do Pará, Campus Guamá, Belém do Pará, Brasil, no IENSE, Instituto de Educação Matemática e Científica, no PPGDoc, Programa de Pós-Graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemáticas. Concluí a minha carreira docente final do ano retrasado, 2022, por aposentadoria voluntária e, em busca de novas oportunidades de continuidade da minha vida profissional, agora eu estou aqui na Universidade Federal do Pará, como professor visitante sênior. E, sem mais delongas, vamos iniciar então a nossa apresentação de ética ambiental em biotecnologia. Não sem antes enfatizar que está aí o meu correio eletrônico, estão aqui os meus contatos profissionais pela internet, a gente pode trabalhar contato, se vocês se interessarem, pelo LinkedIn, que é a maior rede profissional do mundo, virtual. É um tipo de Facebook ou Instagram de ordem profissional. Então, podemos traçar contato pelo LinkedIn. E meu correio eletrônico também para eventuais parcerias acadêmicas. Bem, agora sim, sem mais delongas, vamos à apresentação. A biotecnologia é um campo transdisciplinar. Sim, transdisciplinar, porque ele começa historicamente com a intersecção da biologia com as tecnologias. Então, nesse primeiro momento inaugural, interdisciplinar. E essa interdisciplinaridade foi tão forte e tão continuada que essa intersecção formou uma fusão e da interdisciplinaridade se criou uma nova disciplina. Então, nesse sentido, a biotecnologia é transdisciplinar. Atravessou o conceito de disciplina pela interdisciplinaridade entre as ciências biológicas e as tecnologias, formando, então, um novo campo do conhecimento disciplinar, a biotecnologia. E hoje o nosso assunto é ética ambiental sobre essa biotecnologia. A ética ambiental, que é um aspecto tão caro à biotecnologia, porque é o que vai regular da conveniência dela, do que é certo e do que seja errado fazer. Desde já, claro, a ética, esses conceitos do certo e errado, são permeados por uma grande subjetividade e atravessados por vários interesses, obviamente. Mas a gente tenta colocar parâmetros mínimos, que são aqueles que vão dar segurança para todas as partes envolvidas. Então, me atendo à lâmina em tela. A biotecnologia é um campo transdisciplinar entre a biologia e a tecnologia, como já comentei, que procura a promoção de inovações em campos das ciências que se revelem ciências aplicadas, isso é, que tragam benefícios para a humanidade, como as atividades agriculturais, a agricultura, a medicina e a conservação ambiental. Nosso foco de hoje, os aspectos ambientais, os eventuais impactos ambientais, positivos ou negativos, trazidos pelas atividades nas engenharias biotecnológicas. Esses avanços da biotecnologia trazem desafios éticos significativos, principalmente no que concerne ao impacto ambiental eventualmente negativo, dessas inovações biotecnológicas. Então, justamente esta preleção de hoje procura debater algumas das principais questões bioéticas do uso das biotecnologias no ambiente, procurando se avaliar aqui benefícios e riscos, ver da relação custo-benefício, para ver da conveniência das aplicabilidades das tecnologias biotecnológicas.
propondo-se, então, caminhos para uma abordagem mais responsável, isto é, aquela da responsabilidade ambiental, da responsabilidade socioambiental, e caminhos mais sustentáveis para as aplicações biotecnológicas. As cores aplicadas nesse diapositivo em tela não são em vão, elas têm razões de significados. Começa, então, com a cor azul, que é a cor da paz, da condescendência, quer dizer, da concordância. E o vermelho, que é uma cor de alerta, de atenção, né? A cor preta, que nesse contexto é neutra, e a cor verde, que é a cor que remonta às questões ambientais. Então, aplicado aqui o verde. Então, vamos lá. Biotecnologia, desculpem, falando de forma neutra, condescendente. A biotecnologia tem o potencial de beneficiar o meio ambiente, sem dúvida, indubitavelmente. Como no desenvolvimento de culturas geneticamente modificadas, mais resistentes a pragas, reduzindo assim a necessidade de agroquímicos, como, por exemplo, os pesticidas, entre vários outros biocidas, não é? Inseticidas, larvicidas, praguicidas, enfim. Agora, a cor vermelha, isso exige atenção. No entanto, existem riscos reais, riscos significativos, como a contaminação genética de plantas nativas ou eventuais desequilíbrios ecológicos que possam ser ocasionados pela introdução de OGMs, organismos geneticamente alterados, no ambiente. Estes impactos, portanto, devem ser analisados cuidadosamente, ponderando-se os benefícios de curto prazo contra os potenciais danos ecológicos a longo prazo. Então, aqui posto em verde, que é um cuidado ecológico, que é um cuidado de ordem ética e ecológica que se deve ter em relação às aplicações das biotecnologias. Verificar esses benefícios de curto prazo contra ou em oposição, não é, a eventuais prejuízos de longo prazo, onde daí se perde a vantagem do curto prazo, né, conforme o risco potencial que eu posso ter, que possa vir a se efetivar no largo prazo, no longo prazo. Então, isso tem que ser muito bem estudado, minuciosamente, né, para o atendimento dos melhores interesses da biotecnologia, sem prejuízos socioambientais, isto é, da aplicação das biotecnologias com toda a responsabilidade socioambiental possível. Isso, então, para mitigação de eventuais efeitos adversos ao ambiente, que seriam, no caso, hipoteticamente, impactos ambientais negativos. O princípio da precaução estabelece que, então, o princípio da precaução é uma coisa boa, então ele está aí grafado em verde, né? É um cuidado ambiental, princípio da prevenção. Vamos ser precavidos, precaução, prevenção. Estabelece que, agora em vermelho, que exige atenção, estabelece que, na ausência de consenso científico sobre os riscos potenciais de uma nova tecnologia ou intervenção, deve-se priorizar a proteção do meio ambiente, evitando-se, então, ações, atitudes que possam causar efeitos deletérios, eventualmente irreversíveis, conforme o que se faz. Em biotecnologia, isso significa que o uso de OGMs e outras inovações tecnológicas deve ser cauteloso, e os seus impactos devem ser exaustivamente estudados, investigados, pesquisados, até as últimas consequências possíveis antes de uma aplicação efetiva. Então, novamente, uma questão de atenção em cor avermelhada. A liberação de novos organismos no meio ambiente requer rigorosos testes de impacto ambiental. Claro, até porque alguns podem ser potencialmente irreversíveis, para garantir que não causem danos a ecossistemas delicados ou à diversidade biológica como um todo. Assim sendo, a biotecnologia levanta questões de ordem bioética, principalmente de responsabilidade ambiental ou socioambiental. Os cientistas e as empresas têm a obrigação moral de garantir que suas inovações não causem danos irreparáveis ao meio ambiente. Claro, tem a obrigação
moral, pois são os produtores e os financiadores dessas aplicações biotecnológicas. Então, moralmente, eles têm que garantir e se responsabilizar por quaisquer situações deletérias que venham a ocorrer com o meio ambiente, ou uma amostra desse meio ambiente, um ecossistema, isso venha a ser aplicado, uma fazenda, sei lá onde, né? São responsáveis moralmente por isso aí, responsabilidade ambiental. Interferência na natureza. Modificar geneticamente organismos vivos levanta questões sobre o quanto os seres humanos devem intervir nos processos naturais. Até que ponto esta intervenção é justificável? Claro, porque vejam que isso sempre atende o interesse de certas partes. E eu não posso pôr em todo o todo ecológico, a nossa biosfera como um todo, ecossistemas inteiros, né, sob o interesse e o lucro de uma pequena seção da sociedade em prejuízo socioambiental de todo o restante. Então, nesse ponto que se fala, até que ponto essa intervenção é justificável. A interferência de uns poucos, por interesses específicos, prejudicaram o todo. E isso me remete imediatamente ao conceito de justiça socioambiental, ou justiça ambiental. O impacto das inovações da biotecnologia tende a ser desigual. Sim, porque ela vai favorecer, via de regra, como costuma ser nas sociedades capitalistas, quem tem dinheiro para o investimento nessas biotecnologias e, igualmente, as outras partes também que têm aporte financeiro para o consumo desses produtos ou serviços biotecnológicos. Então, não atende a todos. E mais um motivo para enfatizar da segurança das aplicações biotecnológicas para todos, já que o lucro é de propriedade de apenas um setor. As vantagens socioeconômicas respondem ao interesse de um setor, às vezes até relativamente pequeno, em relação ao todo social. Daí a importância de ver esses aspectos de justiça ambiental. Até que ponto essa intervenção é justificável? Porque pode ter um desenvolvimento biotecnológico que prejudique uma grande massa da sociedade e do ambiente por causa do atendimento do interesse de uns poucos. Então, isso tem que ser visto porque é um aspecto de justiça ambiental. Não posso eu prejudicar uma grande comunidade ou grande parte da sociedade em detrimento do lucro de uma pequena parte. O impacto das inovações biotecnológicas tende a ser desigual, pelo que eu acabei de explicar. Atende o interesse de um setor em detrimento do interesse de uma maioria, às vezes, prejudicando uma maioria, às vezes. Países em desenvolvimento e comunidades locais podem sofrer as consequências socioambientais da biotecnologia sem usufruir dos benefícios, criando um dilema ético quanto à equidade e à justiça social. O uso de organismos geneticamente modificados é regrado, é regulamentado por um conjunto de normativas e leis nacionais e acordos e tratados internacionais que têm por escopo a minimização, a mitigação dos riscos ambientais. Esses regramentos, esses regulamentos, geralmente exigem testes rigorosos de biossegurança antes da liberação desses organismos geneticamente modificados no ambiente. Contudo, existem aí desafios na aplicação destas regras, incluindo a falta de capacitação técnica em diversas regiões do mundo e a pressão das grandes corporações, né, sempre interessadas, claro, na comercialização rápida de seus novos produtos, né. Então, há a necessidade de uma regulamentação robusta, de uma regulamentação forte e o respectivo fortalecimento das instituições responsáveis pelo controle ambiental. Isto tudo são aspectos fundamentais para a garantia da biossegurança. Quando se fala aqui das instituições responsáveis pelo controle ambiental, obviamente estamos falando, inclusive e principalmente, dos serviços públicos. No âmbito brasileiro, municipais, estaduais, federais, que podem e devem zelar por essas questões, porque a principal responsabilidade dos serviços públicos, seja qual for a especificidade do serviço público,
a missão principal é o bem-estar social, e daí derivam todas as outras. Então, no caso em tela aqui, secretarias municipais de meio ambiente, secretarias estaduais de meio ambiente, órgãos federais de meio ambiente, como o IBAMA, por exemplo, que é o órgão fiscalizador das questões ambientais, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, na esfera federal. Todos esses 3 âmbitos aí dos serviços públicos são imediatamente responsáveis pela fiscalização de tudo que possa ocorrer na seara ambiental, né, no mundo do meio ambiente, nos aspectos socioambientais, e inclusive com a temática em tela de hoje, aqui na minha mini preleção, né, aqui nas minhas breves considerações sobre a biossegurança na biotecnologia. Também, então, isso é objeto de fiscalização dos serviços públicos, maiormente os serviços públicos do campo ambiental, como eu disse. Secretarias, geralmente, no caso de municípios e estados, e na esfera federal, principalmente o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, que é o organismo do MMA, Ministério do Meio Ambiente, responsável, inclusive, pela fiscalização das questões ambientais. Exemplos de casos éticos na biotecnologia. 2 exemplos aí que eu trouxe, hipotéticos, que mostram bem desses dilemas, dessas polêmicas éticas nas ciências biotecnológicas no contexto do meio ambiente. Um caso hipotético. Impacto de culturas transgênicas em ecossistemas naturais. A introdução de culturas transgênicas em áreas agrícolas pode levar à contaminação genética de plantas selvagens, afetando a diversidade biológica local. Isso pode ocorrer através do cruzamento entre os exemplares transgênicos e as plantas nativas de mesma espécie, resultando em um efeito cascata sobre o ecossistema. Isto é, essas interações podem, por exemplo, esparramar a transgenia onde ela não existia e, hipoteticamente, isso até poderia acabar com a espécie nativa. Inclusive, num caso mais grave, de ser uma espécie endêmica, isso é, típica de uma única região, ali instalada e não ocorrente em outras regiões, porque endêmica, isto é, só existe ali. Exemplares da flora que só existem em uma dada região. Então, se são contaminadas transgenicamente, pode fazer uma variante e se perder a planta nativa. E o perigo disso é que nunca se sabe da eventual falta de capacidade de uma planta transgênica de se alastrar pelo ambiente. Então, se eu perco a nativa e só passo a contar com o indivíduo transgênico, desapareceu a planta nativa na natureza, hipoteticamente, eu não posso sequer ter certeza da continuidade daquela espécie, se só sobrar o espécime transgênico, porque, quiçá, fora de um contexto de controle agricultural, que tem todo o controle técnico, não é? É uma área cuidada, vigiada, existe uma colheita, existe um acompanhamento de cuidados, né? Se só se esparrama pela natureza uma espécie transgênica, talvez essa transgenia, que tem alguma vantagem comercial, e por isso se fez essa espécie transgênica, se comercializou e se plantou. Mas pode ser que na natureza, junto com as outras plantas, ela não sobreviva. Aí eu perco uma espécie porque implementei um transgênico. Só para fazer, então, o fechamento desse meu exemplo hipotético de como é importante esses regramentos, no sentido de também sempre se preservar as plantas nativas. Elas não podem desaparecer em detrimento das transgênicas, porque, repito, as transgênicas eu não tenho segurança de sobrevida desses exemplares na natureza. Podem sobreviver, podem não sobreviver. Como eu expliquei agora, né? A transgenia pode ser bem adaptada ao interesse comercial. Desculpem, de uma produção mais rápida ou em maior quantidade, mas sem garantia que vai sobreviver na natureza sem o auxílio do homem, né, que afinal no campo de uma atividade de agricultura, quer dizer, uma ação agrícola, está acompanhando aquela plantação com vários cuidados. Algo a ser pensado. Um exemplo hipotético aqui chamado de caso 2, para ilustrar também um dilema ético da biotecnologia. O uso de biotecnologia para a conservação de espécies ameaçadas. A biotecnologia pode ser usada para salvar espécies em extinção, mas isso levanta questões éticas sobre manipulação de organismos para preservar a diversidade biológica. Até que ponto é aceitável interferir geneticamente em espécies para garantir sua sobrevivência? Veja, até porque isso pode trazer problemas ambientais. Pode,
Por exemplo, por que uma espécie num dado sistema ecológico está, claro, nos casos de espontaneidade da natureza, quer dizer, se é interferência antrópica. Precisamos pensar por que uma determinada espécie está desaparecendo em uma região intocada, por exemplo, onde não existe a interferência humana, comprovadamente. Por que essa espécie estaria desaparecendo? Talvez parte do novo equilíbrio ecológico da região. Então, nesse sentido, que até que ponto é aceitável interferir geneticamente em espécies para garantir a sua sobrevivência. Por outro lado, também quero fazer uma ressalva. Talvez, por mais que isso fosse o caso, talvez, vejam, tá? Aí já é toda uma discussão de bioética que eu vou acabar criando como eu talvez acho que, mas eu vou falar só para ilustrar como as questões são complexas. Até que ponto é aceitável interferir geneticamente em espécies para garantir a sua sobrevivência? Eu acabei de explicar esse aspecto, né, que um dado ecossistema pode estar fazendo essa seleção natural para a própria sustentabilidade ecológica formada naturalmente para a manutenção daquele ecossistema. Só que, por outro lado, também veja, se eu tenho as tecnologias, por que fora daquele ecossistema eu não poderia preservar essa espécie? Uma possibilidade. Porque também tem uma questão interessante aqui, de bioética. Vejam que o ser humano, ele não tem limites quando é para a autopreservação da espécie. Aí é ilimitado, não se considera nenhuma questão de bioética. Agora, para a natureza, aí somos cheios de dedos e cheios de questões bioéticas. Por exemplo, se for para interferir geneticamente para a própria sobrevivência da espécie humana, a espécie humana vai fazer isso lá no futuro por alguma razão qualquer. Sei lá, um exemplo bem hipotético agora, né? Estamos num ambiente de hiperpoluição, com uma qualidade do ar inadmissível, matando massivamente a espécie humana, estamos quase que entrando em extinção, e aí se cria uma manipulação genética que o homem resiste àquele ar poluído e continua sobrevivendo. A humanidade ia fazer isso sem pestanejar, porque é a nossa própria espécie. Aí com os outros animais a gente é cheio de dedos e de limites alegando questões bioéticas, percebe como é que é? Em outras palavras, se o mundo fosse dominado pelas formigas, as formigas fariam tudo por si também, claro, com certeza, é uma questão de autopreservação da espécie. Quer dizer, elas iam estar em detrimento eventual de outras espécies, como nós estamos agora discutindo esse caso 2. Mas para se salvar, as formigas cientistas fariam qualquer coisa, né? Fariam essa manipulação também para que o corpo conseguisse resistir organicamente ao ar extremamente poluído, em uma futura sociedade das formigas, né? Claro, isso é totalmente fantasioso, mas só para ilustrar onde eu quero chegar. E o que eu estou falando também é uma questão de bioética. O que eu estou falando, repito, quando é para a autopreservação do próprio ser humano, aí é tudo ilimitado. A gente usa de todos os recursos biológicos, tecnológicos, biotecnológicos possíveis. Aí com a outra espécie, tudo se discute, tudo se cria problema, se deve, não deve, porque com o ser humano não tem essas discussões de deve, não deve. Se faz ser para autopreservação. Como eu falei agora, se as formigas dominassem, como é que seria? Percebem como é que é? Como são complexas essas questões bioéticas? Até porque o certo e o errado, ética é a ciência, muito grosseiramente, tá? Eu não sou filósofo, mas ética são os estudos do que é certo e do que é errado. Mas isso é um tanto subjetivo, né? Vejam nas próprias sociedades contemporâneas de hoje que uma sociedade acha certo e a outra errada. Ou mesmo dentro de um mesmo país ou de uma dada região. Grupos acham tal medida social ou ambiental correta em detrimento de outros que acham aquela mesma medida social ou ambiental ou de cunho socioambiental mesmo errônea. Bastante subjetivo, né? O que é certo e o que é errado em certos contextos. O debate sobre biopirataria. A biopirataria envolve o uso não autorizado de recursos gênicos de países em desenvolvimento, geralmente, né, por empresas de biotecnologia dos ditos países desenvolvidos. Não raramente, as comunidades que sustentam, que protegem esses recursos naturais, ou agora com ênfase na parte da genética desses recursos naturais, esses recursos genéticos, né? Essas comunidades, não raro, são excluídas dos benefícios resultantes desses avanços biotecnológicos. E isto cria um debate ético e essas questões são amplamente discutidas. Claro, porque aí levanta pensamentos, raciocínios atinentes aos direitos da propriedade intelectual.
E, nesse contexto, tem a ver diretamente com a justiça socioambiental e com a soberania de uma região, ou de uma comunidade, de um país, de uma tribo indígena, sobre recursos biológicos. O uso de conhecimentos tradicionais associados à diversidade biológica, sem a devida autorização e alguma compensação a essas comunidades, é uma violação do direito dessas populações locais, pois elas descobriram aquilo, elas detêm aquele conhecimento e estão repassando. Aí alguém tem benesses econômicas imediatas daqueles conhecimentos e em nada se reverte para aquelas comunidades. Não é justo, uma questão de justiça socioambiental, uma questão de bioética. Então, há de se cuidar com essa questão. O uso de conhecimento tradicional associado à biodiversidade, sem o devido consentimento e compensação, é uma violação dos direitos das populações locais e das nações onde esses recursos são encontrados. Engenharia genética e a biodiversidade. A engenharia genética, quando aplicada ao ambiente, pode ter um impacto significativo na diversidade biológica, que é a história dos organismos geneticamente modificados, né? Muitas vezes eles são selecionados por características específicas, de ordem de interesse econômico, claro, maior produtividade, maior resistência a pragas, etc. Então, esses organismos, muitas vezes selecionados por características específicas vantajosas do ponto de vista da imediata produtividade, do ponto de vista econômico, podem reduzir a diversidade genética dentro de espécies cultivadas ou criadas, o que, por sua vez, afeta os sistemas ecológicos em que estão inseridas. A contaminação transgênica, por exemplo. Então, a redução da diversidade genética aumenta a vulnerabilidade de vegetais e animais a enfermidades e outras ameaças ambientais. Por essas razões, é essencial a consideração aos limites bioéticos de alterações gênicas e, para tanto, é necessária se fazer a promoção de práticas que conservem ou que aumentem a diversidade biológica, e não que reduza essa diversidade biológica. Então, esse é um ponto em que a engenharia genética, os conhecimentos da engenharia genética, têm que estar atentos também, não só à questão do lucro, mas também à questão da própria sobrevivência dos ecossistemas, cuidando para não haver alterações significativas que possam fazer pelo menos desaparecer algumas espécies, e com isso já trazer grandes prejuízos, se não o perecimento de um ecossistema inteiro, né? Porque às vezes pega aí nessas contaminações gênicas pela engenharia genética, pega algumas espécies-chave são aquelas decisivas para a sobrevida de um ecossistema, eventualmente temos isso em um sistema ecológico, as espécies-chaves, espécies principais que são responsáveis pela manutenção do equilíbrio geral. Desaparecendo essas espécies, ou às vezes mesmo minimizando a quantidade de indivíduos dessas espécies primordiais para o equilíbrio ecossistêmico, essas espécies-chave, eu posso comprometer o funcionamento de um ecossistema, dirigindo-o no sentido da extinção. A biotecnologia e os direitos das futuras gerações. Os impactos ambientais da tecnologia, das biotecnologias tem implicações não somente para o tempo presente, mas também para as gerações que estão por vir. Nesse sentido, as aplicações biotecnológicas precisam evoluir ou precisam ser desenvolvidas tecnicamente com a responsabilidade socioambiental, ou mais pormenorizadamente no contexto em tela, a responsabilidade bioética, a responsabilidade ética, da garantia de que os recursos naturais, a biodiversidade e os sistemas ecológicos permaneçam em equilíbrio biodinâmico e, portanto, saudáveis para a nossa presente e para as futuras gerações que estão por vir. Essas considerações implicam na adoção de práticas de sustentabilidade, bem como na avaliação meticulosa dos riscos socioambientais. E, para tanto, então, se tem a promoção de uma visão de longo prazo, se eu privilegia esses aspectos de cuidados ambientais. Assim sendo, quaisquer decisões tomadas no presente
precisam, devem, isso é uma questão de responsabilidade socioambiental, isso é uma questão de bioética, devem ter consideração aos possíveis efeitos de bioacumulação nos espécimes, por exemplo, ou defeitos cumulativos como um todo no ecossistema, né? Então, é preciso sempre considerar esses possíveis efeitos cumulativos e, eventualmente, irreversíveis sobre os ambientes naturais. Precisamos cuidar de tudo isso de modo a poder garantir que as gerações futuras também possam usufruir de um planeta em equilíbrio dinâmico ecossistêmico, isto é, com os ecossistemas preservados, com os ecossistemas conservados para hoje e para todas as gerações que estão por vir. Manter, então, uma biosfera em equilíbrio, ou, como está posto na lâmina, um planeta saudável. Algumas soluções e caminhos éticos na biotecnologia. Dado o potencial da tecnologia biológica para ser fator causal de impactos ambientais negativos significativos, é crucial a adoção de resoluções técnicas com sustentabilidade e com consideração aos princípios éticos. Entre outras proposições possíveis, podemos incluir as biotecnologias verdes. Então, a biotecnologia verde é dar ênfase em tecnologias que contribuam para a proteção do meio ambiente, como, por exemplo, a criação de organismos geneticamente modificados que reduzam a necessidade de agrotóxicos, ou que melhorem a eficiência no uso de recursos naturais. Como foi feita essa afirmação aqui, novamente, cuidado. O simples fato de organismos serem contributivos para a redução da necessidade de agroquímicos ou melhorar a eficiência no uso de recursos naturais não significa obrigatoriamente que eles sejam ambientalmente corretos sobre outros aspectos técnicos e de biologia que eu preciso ver em um dado ecossistema. Senão recai novamente naquela questão. Que questão? Que as grandes corporações pressionam pela rápida liberação dessas autorizações para ter o lucro, mas sem estudar todos os cuidados ambientais. Então, a biotecnologia verde também tem que tomar cuidado com isso. Embora deva se promover, sim, claro, o desenvolvimento tecnológico de organismos geneticamente modificados, que reduzam a necessidade de agroquímicos e que melhorem a eficácia no uso de recursos da natureza, eu também preciso ver, além desses aspectos vantajosos, se o desenvolvimento transgênico não possa ter gerado aspectos de transgenia desvantajosos para o equilíbrio ambiental. Aí entra novamente o princípio da precaução e voltamos na tela inicial, onde se enfatiza a necessidade desses estudos constantes. Constantes e com a teleologia, isto é, com a finalidade de, como conclusão do estudo, se ter lá que não implica em maiores riscos ambientais para a preservação e para a conservação dos ecossistemas. Um estudo completo e exaustivo. É nisso que se baseia o princípio da precaução, e na aplicação da biotecnologia verde a gente não pode esquecer do princípio da precaução. Foi escurecendo aqui, eu não acendi a luz, desculpem, são mais de 18 horas aqui e acabou dando esse probleminha, mas tudo bem, né? O mais importante aqui é o assunto em foco, a tela está clara, né? E não a minha bela cara aqui, né? Então, desculpem pela escuridão aqui, eu não calculei isso aí, a luz não está acesa. Se eu for me levantar agora, eu atrapalho a gravação. Tá? Mas já estamos próximos ao final aqui. Além da biotecnologia verde, a regulação é eficaz. Fortalecimento de leis e órgãos reguladores que garantam o uso seguro e ético da biotecnologia. Isso é outra coisa imprescindível, né? Como solução e caminho ético na biotecnologia. Uma regulação efetiva, uma regulação presente. O fortalecimento dessas leis, desses órgãos reguladores que garantam o uso seguro e ético da biotecnologia, e é lógico, isso com a devida fiscalização. Do contrário, fica a letra da lei morta que não funciona, porque houve a boa lei, uma lei bem robusta, fortalecida, mas sem a respectiva fiscalização. Então, claro que dentro da ideia da regulação eficaz também está, obviamente, a fiscalização dessas situações, evidentemente. Obviamente. E, finalmente, a educação e o envolvimento público.
é fundamental que as comunidades, isto é, que a sociedade como um todo, e não apenas os cientistas, participem dos debates sobre os limites éticos da biotecnologia, ajudando a guiar suas aplicações para o bem comum. Obrigado, pessoal. Grato pela atenção nessa apresentação. Me desculpem mais uma vez por esse final no escuro, mas como eu falei, né, eu estava no uso da luz natural, a janela está aqui na frente, né, e agora está escurecendo. Aqui são 18 horas e 16 minutos em Belém do Pará, Brasil, né, e por isso, então, desculpe esse mau cálculo, mas de todo modo, prejuízo não houve, porque a tela, que é o que importa, né, o conteúdo está claro, né. A minha cara era o menos importante aqui na apresentação. Obrigado, então. Estou à disposição. Mais uma vez, em tela, meus contatos profissionais. Podemos fazer contato pela principal rede profissional virtual contemporânea, que é o LinkedIn. Ligado em. Né? Então, a gente pode ficar ligado aí pelo LinkedIn para eventuais empreendimentos acadêmicos, artigos conjuntos, estudos e outras situações que possam emergir aí de interesses científicos e acadêmicos. Para tanto, para ver o detalhamento também do que eu faço, tem o meu currículo Lattes disponibilizado, né, para verem no que eu tenho trabalhado, mas são sempre essas inter-relações com os estudos socioambientais, com a educação ambiental, né, e é nesse campo que eu continuo atuando, agora como professor visitante sênior na Universidade Federal do Pará, depois de ter labutado uma vida inteira, né, onde eu concluí a minha carreira acadêmica enquanto professor titular na UTF-PR. Grato, então, pela atenção aqui. A ética ambiental em biotecnologia tem muito a se fazer ainda, pelo que vocês viram nessa curta e breve apresentação, mas a apresentação já dá um bom panorama geral da situação contemporânea posta e das coisas que temos que atentar. Sigo à disposição, muito obrigado, e um excelente Conabium, um excelente primeiro congresso de biotecnologia online para nós todos. Um grande abraço e até a próxima.